Bom dia a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse dia eu gostaria de convidar você a refletir comigo no livro do profeta Ageu, capítulo de número 1, verso de número 6. A palavra de Deus diz assim: Semeais muito e recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciai, vestivos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Estaremos então refletindo, meditando nesse dia a respeito do tema prioridades. É muito interessante observar no relato desse texto que no segundo ano do rei Dario, exatamente no sexto mês, e no primeiro dia do mês, vem a palavra do Senhor Deus por intermédio do profeta Ageu. Então é Ageu o responsável para conversar com o governador, que era Zorobabel, e também com Josué, que era o sumo sacerdote. E Ageu então tinha a função, a incumbência de levar um recado de Deus até o povo. E o recado do Senhor ao povo era o seguinte: o Senhor Deus mandou Ageu falar o seguinte para o povo: Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. E note você que quando a palavra de Deus, então, por intermédio de Ageu, é dada ao povo, o Senhor vai fazer um questionamento àquelas pessoas, afirmando o seguinte: porventura para vós é tempo de habitar nas vossas casas forradas, enquanto a casa fica deserta, a minha casa fica deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Então, nós podemos observar que nos versos de número 1 a 5 desse capítulo 1 do livro de Ageu, o Senhor vai fazer um questionamento ao povo. O Senhor Deus vai levar o povo a refletir. E muitas vezes, quando nós vamos olhar o nosso contexto, a nossa realidade, muitas vezes nós nos encontramos em situação semelhante. Muitas vezes nós comemos, não nos saciamos, bebemos, e nós não conseguimos saciar nossa sede. Nós vamos muitas vezes receber salário, é como se colocasse esse salário num saco furado, não rende. E nós começamos a viver tudo isso. Nós muitas vezes vivemos de questionamentos contínuos. E o interessante é que quando você pergunta a uma pessoa aonde você quer passar a sua eternidade, há casos que a pessoa vai dizer que quer morar com Deus, que não quer morar com o diabo. Mas essa pergunta ela continua ecoando através do tempo. O que eu estou construindo? Eu estou colaborando para a construção então dessa casa celestial, dessa casa eterna? Ou será que a minha vida inteira, a minha prioridade é construir apenas os meus projetos e deixar a casa de Deus de lado, deixar a obra de Deus de lado, deixar Deus de lado? Porque se eu não dou prioridade a Deus, eu não dou prioridade àquilo que é espiritual, será que é demais eu esperar que amanhã ou depois não exista uma casa construída na qual eu vou habitar? Porque essas pessoas perderam o foco, assim como muitos. O ser humano tem uma memória muito curta. Muitas vezes ele se esquece de tudo aquilo que as pessoas ou que o próprio Deus faz por essa pessoa. E a sua prioridade é apenas o eu, e não Deus, e nem tampouco o seu semelhante. Nós, seres humanos, temos uma extrema facilidade de prometermos aquilo que nós não vamos cumprir, de muitas vezes fazer aquilo que o Senhor Jesus muitas vezes advertiu. Muitas vezes o Senhor Deus, ele continua fazendo ao longo da história aquilo que ele relata na sua parábola. Quando ele diz que um senhor, ele sai à procura de trabalhadores para a sua vinha, e ele vai encontrar pessoas em diferentes horários do dia, e ele vai prometer a essas pessoas um salário.
E é interessante que ele chama os primeiros e ele chama os derradeiros. E ele acerta um salário. E perceba que não há injustiça da parte de Deus, porque ele acerta um salário com essas pessoas. E, no entanto, depois, aquele que chegou primeiro vai reclamar do salário que recebeu, porque aquele que chegou por último recebeu o mesmo salário. Mas o Senhor não agiu com injustiça, ele prometeu algo que ele está cumprindo. E assim foi com esse povo da época de Ageu, e assim tem sido nos nossos dias. Nós levamos a vida apenas em olhar para os nossos próprios umbigos e esquecemos as prioridades, esquecemos Deus. Esquecemos de edificar essa casa, de construir aquilo que é eterno, onde nós queremos morar. Mas nós podemos observar ainda dos versos 7 a 11, que o Senhor Deus vai mostrar então os motivos porque muitas coisas ruins nos acontecem. E a primeira coisa que nós temos que fazer é considerar os nossos caminhos, as nossas prioridades, a nossa vida. E diante disso, o profeta Ageu vai chegar àquele povo e vai orientar essas pessoas, vai dizer o seguinte: subiu ao monte, trazer madeira, edificar a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. E o Senhor vai dizer então: esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco. Esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que está deserta, enquanto cada um de vós corre à sua própria casa, ou seja, atrás de suas próprias prioridades. Por isso retém o céu sobre vós o orvalho, e a terra detém os seus frutos. E mandei vir a seca sobre a terra, sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre o gado, e sobre todo o trabalho das mãos. Então, muitas vezes, quando nós começamos a sofrer, a passar por muitas dificuldades, muitas vezes nós ficamos perguntando por que isso está acontecendo. Vamos pôr a mão na consciência. Vamos pensar um pouco. Vamos fazer como esse povo. Esse povo, após receber o recado de Deus, começou realmente a se conscientizar a respeito do que eram as suas prioridades, como estavam sendo as suas condutas, qual o nível de egoísmo dessas pessoas. E é a partir de então que elas passam a ter atitude e começam a mudar as suas prioridades. O próprio governador e o próprio sacerdote, eles vão ser os primeiros a ter atitude. Nos diz o texto sagrado que Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, todo o restante do povo, eles obedeceram à voz do Senhor e às palavras do profeta Ageu. E dessa forma, o Senhor, seu Deus, que enviou Ageu a esse povo, ele pôde contemplar que esse povo temeu ao Senhor e obedeceu, e começou a construir a casa de Deus. E nesse dia eu desejo que você também possa rever suas prioridades, possa entender em que lugar está Deus, está a sua casa, está a habitação que um dia você deseja morar, se ela é ou não prioridade em sua vida. Pense a respeito.